Você já parou para pensar no que acontece quando a pessoa que está te levando para casa, que você acha que é só mais um motorista de aplicativo, na verdade é o dono de toda aquela operação? Pois é, isso rolou com um cara chamado Lucas. Um dia, ele decidiu que era hora de entender melhor o seu negócio. Para isso, ele se disfarçou como motorista. O que aconteceu foi uma verdadeira reviravolta na forma como ele via as interações com os passageiros. Capítulo 1. Era uma tarde comum. O sol brilhava forte enquanto Lucas se preparava para sair. Ele sempre foi um cara de negócios, mas ultimamente estava sentindo que algo não estava indo bem. Ele começava a receber muitas reclamações de seus motoristas, e para piorar, os passageiros também não estavam sendo exatamente educados. Então, ele decidiu fazer algo inusitado, se tornar um motorista de aplicativo por um dia. Só escuta, ele pensou. Talvez assim eu consiga entender qual é o problema de verdade. Ele se vestiu casualmente, colocou um boné e saiu com seu carro. A sensação de estar no lugar dos motoristas era estranha. A primeira corrida foi de um cara que parecia estar num dia péssimo. Assim que entrou no carro, disparou. Você sabe que esse aplicativo só tá piorando, né? Os motoristas não sabem dirigir e ainda por cima são mal educados. Lucas, tentando manter a calma, apenas respondeu. Realmente tá complicado. No fundo, ele pensava, esse cara não sabe que eu sou o dono do aplicativo. Que ironia. Ele percebeu que muitos passageiros não tinham a menor ideia de quem estava do outro lado do volante. E a primeira humilhação veio logo de cara. O passageiro, ainda reclamando, começou a dar instruções de como dirigir. Você devia pegar aquele caminho ali. É muito mais rápido. Lucas se segurou para não dar uma risada. Claro, se eu tivesse uma ideia de como funciona o trânsito por aqui. Ele decidiu não se estressar. Capítulo 2. Logo em seguida, ele pegou uma mulher que estava visivelmente atrasada. Ela entrou no carro. Antes mesmo de fechar a porta, já começou a reclamar. Você é motorista novo. Espero que saiba o que está fazendo. Lucas, sem querer se revelar, apenas disse, tô aqui para ajudar, pode ficar tranquila. No fundo, ele pensava, como as pessoas são rápidas em julgar. Enquanto dirigia, ele percebeu que a mulher estava tensa, olhando pro relógio a cada minuto. Se eu não chegar a tempo, eu vou perder a reunião. Você não quer saber como é ter um chefe que não tem paciência, né? A tensão no ar era palpável. Todo mundo achou que eu estava louca, pensou ela. Mas Lucas sabia que, na verdade, era ele quem estava aprendendo uma lição valiosa sobre empatia. Ele chegou ao destino. Antes que ela saísse, decidiu soltar uma frase. Se precisar de uma carona no futuro, pode contar comigo, ok? Ela olhou para ele, surpresa, e disse, você é bem melhor do que eu pensei que seria. E foi embora. Essa pequena troca fez Lucas refletir. Um simples gesto, e a percepção dela sobre ele tinha mudado completamente. Capítulo 3. As corridas foram passando e a cada uma ele via um novo lado do negócio. Uma das corridas mais marcantes foi com um jovem que estava indo para uma entrevista de emprego. Ele estava nervoso, e Lucas, percebendo isso, começou a puxar conversa. O que você vai fazer na entrevista? O garoto, hesitante no início, começou a falar sobre seus sonhos. Quero ser desenvolvedor de jogos, mas parece que tá difícil. Existem muitos concorrentes. Lucas, querendo dar um incentivo, disse, olha, o que importa é que você tá tentando. Se precisar de uma referência, pode contar comigo. O garoto sorriu, e Lucas sentiu que, mesmo sendo apenas um motorista, estava fazendo a diferença na vida daquele moleque. Isso é burrice, ele pensou, mas eu gosto de ajudar. E quem diria que eu poderia fazer isso assim, disfarçado? A corrida terminou, e o jovem saiu do carro com um brilho nos olhos. Lucas ficou pensando em como as interações podem mudar a percepção de alguém, mesmo que por um minuto. Um simples boa sorte pode ser tudo que alguém precisa ouvir. Capítulo 4. Na corrida seguinte, ele pegou um casal que estava discutindo. O clima era tenso. Enquanto dirigia, ele tentou não prestar atenção, mas era impossível. Você nunca escuta o que eu digo, disse a mulher. O homem respondeu.
E você nunca para de reclamar. Lucas se lembrou de como, muitas vezes, os passageiros se esquecem de que o motorista também é um ser humano. Ele decidiu intervir, um pouco, só para ver o que aconteceria. Olha, eu não sou psicólogo, mas às vezes um pouco de silêncio pode ajudar, né? O casal olhou para ele, surpreso. Talvez você tenha razão, disse o homem. A tensão começou a diminuir, e eles continuaram a viagem em um clima mais leve. Ao chegar, o casal estava mais calmo e até se despediu com um sorriso. Obrigado, motorista. Você foi melhor que muitos conselheiros que já tivemos. Lucas sorriu. Ele nunca pensou que uma corrida de aplicativo poderia servir de terapia. O que aconteceu com a empatia nessa sociedade? Ele se perguntou. Capítulo 5. Depois de algumas horas, ele decidiu fazer uma pausa e parou em uma lanchonete. Enquanto tomavam um café, começou a refletir. Por que as pessoas são tão cruéis umas com as outras? Ele viu um grupo de motoristas conversando. Eles falavam sobre as dificuldades que enfrentavam, as reclamações dos passageiros, a falta de respeito. Lucas ouviu um deles dizer: a gente faz tudo por eles, mas não valorizam nada. Isso ressoou com ele. Ele se lembrou das reclamações que recebia e de como, muitas vezes, não dava devida atenção. A verdade é que ninguém está livre de passar por humilhações. Ele percebeu que, como dono do app, deveria fazer algo para mudar essa realidade. Talvez eu precise melhorar a relação entre motoristas e passageiros, pensou. Capítulo 6. No final da tarde, Lucas voltou a dirigir. Ele pegou uma corrida de um homem idoso que estava com dificuldades para entrar no carro. Desculpe, jovem, meus joelhos não são mais os mesmos, disse o senhor, com um sorriso. Lucas se lembrou do quanto seus motoristas reclamavam de passageiros difíceis. Mas, na verdade, todos têm suas histórias. Durante a corrida, o idoso começou a contar sobre sua vida, suas conquistas e desafios. A vida é curta, jovem. Aprendi a valorizar cada momento, disse ele. Lucas estava ouvindo atentamente, e, pela primeira vez naquele dia, ele sentiu uma conexão genuína com um passageiro. Ao chegarem ao destino, o homem agradeceu. Você é um bom ouvinte. Às vezes, só precisamos de alguém que escute. Essa frase ecoou na mente de Lucas. Ele percebeu que, em um mundo tão corrido, a escuta muitas vezes é mais valiosa do que qualquer aplicação ou tecnologia que ele pudesse criar. Capítulo 7. As horas passaram rápido, e ele decidiu encerrar seu dia de motorista. No caminho de volta para casa, ele refletiu sobre tudo o que tinha vivido. Cada passageiro, uma história. Cada reclamação, uma oportunidade de aprendizado. Ele se sentiu mais conectado ao seu negócio do que nunca. A empatia é a chave, pensou. Se eu conseguir fazer com que meus motoristas e passageiros se entendam, tudo muda. Já em casa, Lucas começou a planejar como poderia aplicar tudo o que aprendeu. E se eu criasse um programa de feedback, onde passageiros e motoristas pudessem se comunicar melhor? Essa ideia estava fervilhando na sua cabeça. Ele queria que todos se sentissem valorizados, tanto os motoristas quanto os passageiros. Capítulo 8. Nos dias seguintes, Lucas implementou algumas mudanças. Ele criou um sistema de feedback mais direto e começou a realizar reuniões com os motoristas. As histórias que eles contavam eram tocantes. Um motorista falou sobre como um passageiro o ajudou em um momento difícil. Outro compartilhou uma experiência de como ele havia ajudado um cliente a encontrar um animal de estimação perdido. A ideia de que todos estão conectados começou a crescer. Lucas percebeu que, ao valorizar as histórias de vida e as experiências de todos, ele não só melhorava o ambiente de trabalho, mas também fazia uma diferença real na vida das pessoas. Esse é o verdadeiro papel de um líder, pensou. Capítulo 9. Um mês depois, Lucas decidiu fazer um evento para reunir motoristas e passageiros. Ele queria que todos se conhecessem e compartilhassem suas histórias. O evento foi um sucesso. As pessoas estavam interagindo, rindo e compartilhando experiências. Um dos motoristas até disse: "Eu não sabia que você era tão legal, cara." E todos riram. O mais era ver como as relações começaram a mudar.
Passageiros que antes reclamavam começaram a ser mais compreensivos. Motoristas que se sentiam desvalorizados agora estavam mais motivados. Lucas percebeu que, ao final do dia, a verdadeira riqueza não estava apenas no lucro, mas nas conexões que ele estava ajudando a criar. Capítulo 10. E assim, a história de Lucas e seu aplicativo cresceu. Ele não era mais apenas um empresário. Ele se tornou um facilitador de histórias. As pessoas começaram a ver as corridas de aplicativo não como um simples transporte, mas como uma oportunidade de se conectar com a humanidade. E, quando alguém entrava no carro, havia sempre um como você está, genuíno no ar. A moral da história, o respeito e a empatia podem mudar a maneira como vivemos e trabalhamos. E, às vezes, tudo o que precisamos é de uma mudança de perspectiva. Lucas aprendeu que, ao se colocar no lugar dos outros, ele não só entendeu seu negócio melhor, mas também se tornou uma pessoa melhor. A vida é cheia de surpresas, e, para Lucas, a maior delas foi perceber que a verdadeira liderança vem do coração. Se eu conseguir fazer com que todos se sintam valorizados, estarei no caminho certo, ele pensou, enquanto olhava para o horizonte, sabendo que o caminho ainda estava apenas começando. E a verdade é que, no final das contas, cada corrida é uma nova oportunidade de fazer a diferença, seja como passageiro ou como motorista.